Muito bem, um abraço a você ligado aqui na Band, começando mais uma edição dos Donos da Bola. Eu vou contar pra você um negócio, hein? Hoje é pra ficar em casa, hein? Merecia colocar aqui um programinha de culinária no horário, porque vou te contar, vai ser difícil explicar, hein? 2 lambadas numa noite só, difícil de explicar, hein? Donos da Bola no ar a partir de agora, você segue pelo Twitter no @os Donos da Bola MG, facebook.com/os Donos da Bola MG. Os Donos da Bola, Cadu Doné, Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e Júnior Brasil Zil. Olha, mas ontem foi de lascar, hein? Nossa, rapaz! O Cruzeiro mal no segundo tempo, né? Muito mal, muito recuado, chamou o Flamengo para cima e quem assistia ao jogo imaginava que o gol do Flamengo estava balançando e que sairia a qualquer momento. E o Atlético, né, é a eficiência contra a eficácia, né? Foram 4 tempos, o Atlético foi melhor em 3, fez 4 gols, o Botafogo foi melhor em 1, fez 6 e levou a vaga. Indiscutível então, né, para ser bem resumido aí na explicação. Antes da gente chamar aqui exatamente as imagens e tudo que aconteceu ontem no Horto, eu vou começar a dar um giro aqui, primeiro com você, Cadu. Sobre o jogo do Horto, primeiramente, a desclassificação do Atlético, o que não funcionou? E outra coisa, você acha que tem algum problema? E qual é o problema, na sua opinião, para que o Atlético não jogue bem fora de casa, aposte demais no Horto e pela segunda vez consecutiva sai da Copa do Brasil dentro de casa? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, no confronto contra o Botafogo, especificamente, fora de casa, o Atlético falhou muito na marcação. Algumas falhas eventuais, pontuais e até individuais acabaram comprometendo muito o confronto como um todo. Ontem, na partida no Horto, especificamente, o Atlético fez um primeiro tempo muito bom, na minha opinião. Até lembrou os seus melhores momentos na temporada, jogando daquela forma insinuante, trocas de posição, muita velocidade, uma intensidade impressionante. O primeiro tempo teve uma correria desenfreada, foi um jogo muito agradável de se acompanhar. Até parecia que o Galo poderia, sim, vencer o jogo. Acabou o primeiro tempo vencendo só de 1-0 e poderia ter levado uma vantagem mais ampla para o intervalo. Aí o segundo tempo eu achei até que o Galo continuou um pouco melhor que o Botafogo, mas não com uma vantagem tão ampla como a que aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo soube ali cozinhar o jogo em alguns momentos. As falhas defensivas aconteceram novamente, o Atlético sofreu gols. Então, é aquela coisa, num confronto mata-mata contra um grande time, contra o Botafogo, não adianta falhar, não tem, é decisivo demais, acaba um gol aqui, um gol ali, acaba decidindo o confronto. Agora, o Atlético ontem especificamente teve volume de jogo, criou muitas chances, e aí a gente vai ponderar aqui individualmente, algum jogador que não anda tão bem assim, o Jô, por exemplo, perdeu muitos gols, e aqui não se trata de cornetar o jogador, crucificar, não é isso. Nos últimos jogos ele não veio bem, e isso acabou também pesando no confronto contra o Botafogo, porque ele perdeu alguns gols decisivos. Júnior Brasil, ontem o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro Brasil? No primeiro tempo até que esteve bem, no segundo tempo uma postura completamente oposta às que a gente vê principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Você acha que o Marcelo Oliveira falou, pessoal, todo mundo lá atrás, hein? Todo mundo defendendo e tal. Você acha que ele fez isso? Porque as críticas são pesadas contra exatamente o treinador. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço. Claro que o Marcelo tem culpa e muita culpa nisso. Primeiro é o seguinte, vamos pegar o lance do Atlético. O Botafogo jogou atrás, não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Oswaldo deve ter dado uma sacudida. Gente, vamos pra frente que se vocês fizeram um gol, muda essa história. O Botafogo conseguiu sair pro jogo e jogar no segundo tempo. O Cruzeiro não fez um primor de primeiro tempo, voltou pior no segundo, voltou jogando atrás. Eu escutei algumas pessoas falando, não, o Flamengo empurrou o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time que jogou de uma maneira pequena, porque jogou atrás, covarde, não agrediu. E aí, eu não sei o que é pior. Ou o Marcelo mandar o time jogar atrás, jogar pelo regulamento, ou o time não obedecer o Marcelo. O que é pior? Ele virar e falar, vocês têm que atacar, o time jogar atrás. Ou ele virar e falar, vamos jogar pelo regulamento, vamos jogar fechadinho, que também é péssimo. Então o Marcelo tem muita responsabilidade. E mais responsabilidade ainda. Demorou demais a mudar. Demorou muito. Martinúcio era para ter entrado, demorou. O Cruzeiro jogando atrás e aí, de repente, vem o Marcelo colocando aquele jogador que nas últimas partidas tem destruído, sido sensacional, feito toda a diferença. O jogador talvez mais genial dos últimos momentos, o Guerreiro. Fantástico. O Guerreiro que vai ser a solução. E o que não entra na minha cabeça, você tendo outras peças, o Guerreiro entra, não consegue marcar. E onde jogou o Guerreiro? Lá na frente, no lado direito, para alçar a bola, para atacar.
Se era pro Guerreiro fazer isso, colocasse o Dagoberto. Se era pro Guerreiro fazer isso, colocasse outro cara. Não era o Guerreiro. Era, Dimara, você tá rindo, mas não pode ser. Aí você vai mandar o Guerreiro lá pra frente pra fazer isso? Não. E outro, o Guerreiro ultimamente, todo respeito, uma história fantástica e tal, e não é o Guerreiro culpado, pelo amor de Deus. Não é o Guerreiro que tem que ser crucificado, pelo amor de Deus. Mas a gente está falando e fazendo as observações do pacote. Aí você vai pegar, ele não tem entrado numa condição legal para fazer algo que não tinha que ser feito. O Marcelo pediu para ele fazer isso, ou ele fez por conta própria. Mais uma vez, é o péssimo e horrível. Então o Cruzeiro perdeu porque não foi o Cruzeiro. Não foi o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Dimara, eu confio no seu poder de síntese. O Cadu analisou o jogo do Atlético, o Júnior Brasil, nós não do temos, Cruzeiro. Nós falamos, mas eu gostaria que você, em rápidas palavras, resumisse as duas eliminações. Deixa a Dimara falar, porque senão a gente pode falar. Corta o microfone do Júnior Brasil, por favor. Ela também pode falar. Corta o microfone do Júnior Brasil, por favor, Dimara. É pra você falar. Por favor, Dimara. Aliás, você objetiva, corta Dimara. Desmanchou uma cortininha, né, pra fazer. Não é. Seja objetiva, por favor, então, já que é isso que você quer. Eu tô te defendendo, falando que você tá deixa eu falar. Corta o microfone do Júnior Brasil. Para. A semana passada, quando nós chegamos aqui depois da rodada da Copa do Brasil, nós ponderamos várias situações, né? E às vezes o torcedor em casa, ele fica chateado com algumas coisas que a gente fala. Como quando nós dissemos que o Cruzeiro poderia ter perdido a classificação no Mineirão. E foi lá que ele perdeu a classificação. A classificação do Cruzeiro começou a ir embora quando o Marcelo fez a substituição na entrada do Júlio Batista. Quando o Cruzeiro só tinha feito 2-0, tinha condições de ter feito mais e alavancado mais um placar em casa. E aí o Júlio Batista entrou, o Cruzeiro levou o gol, fez isso aqui. Perdeu a velocidade, perdeu o controle do jogo e foi para uma decisão que era no Maracanã. Quando o Alexandre Matos chega agora e fala para a nossa equipe que a torcida do Flamengo fez a diferença no Maracanã, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que faz a diferença é o futebol. É o futebol que o Cruzeiro não jogou. O jogo foi duro. Mas não foi um bom jogo de bola. Não pode falar isso não, e aqui, desculpe, pelo amor de Deus, quem faz a diferença é a sua torcida que estava no Mineirão. No dia que, claro, no dia em que as substituições do Marcelo deram erradas, como deram erradas também ontem no Maracanã. Então aqui, gente, transferência de responsabilidade é uma outra história. E aí vai pro Atlético também. Deixa eu dizer uma coisa, a gente tem o maior respeito pelo Calil, pela forma como ele leva o Atlético, aonde o Atlético chegou com ele e tudo. A arbitragem errou. Eu acho que ele poderia ter dado vermelho, né, na condição, mas você ainda tem a arbitragem que pode dizer assim, ele entrou na diagonal, não era lance para cartão. Acho que no gol do Botafogo, o goleiro na área é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Não sei se ele estava tão atento assim para ver que o Vitor não sofreu a falta na hora. Na minha opinião, sofreu. Mas não foi isso que tirou a classificação do Atlético. O que tirou a classificação do Atlético foi o péssimo segundo tempo que ele fez no jogo lá no Rio de Janeiro. O que tirou a classificação do Atlético foi o primeiro jogo. E vem aqui, o Alexandre Calil. Deixa eu te dizer, aliás, ele está dando entrevista lá fora, né? É fora de Belo Horizonte. E deu há 10 dias, dizendo que a CBF era fantástica, que seu presidente era fantástico. Que eu saiba, quem define a comissão de arbitragem, que define a arbitragem nesse país, é a CBF. Então, em 10 dias, a CBF não é mais? A melhor arbitragem do país era a arbitragem na época do Ricardo Teixeira? Você está brincando comigo. Tem coisas que a gente fala depois, quando está com o emocional muito acirrado, que vão contra um contexto todo, que pode ser jogado no lixo. Então, vamos com calma. A situação não é terra arrasada. Acho que tudo tem que ser analisado com muita tranquilidade o que aconteceu. Mas vamos parar. Os nossos dirigentes estão precisando pensar melhor no que eles estão falando. Daqui a pouco a gente volta a falar. O Calil fala também aqui nos Donos da Bola. O sonho do atleticano em ver seu time conquistar mais um título inédito foi adiado. Ontem o time até que tentou, lutou muito, mas ficou apenas no empate, 2-2 com o Carrasco Botafogo. Aliás, eu vou te contar, esse Botafogo também na Copa do Brasil, meu Deus do céu, hein? Placar agregado 6-4 para a equipe carioca. Vamos ver aí como foi a decisão de ontem no Horto. Acompanhe. Ofensividade era a palavra de ordem do lado atleticano. Nós temos que vencer, temos que fazer 2 gols de diferença, né? O Luan tem essa condição de marcar e jogar também. Em vantagem, Oswaldo de Oliveira estava tranquilo. É um jogo dificílimo e nós vamos procurar fazer o que nós pudermos aqui de sacrifício para arrancar essa classificação. O primeiro tempo foi cheio de pressão atleticana para repetir a história da Libertadores e reverter um placar difícil. Apostas em bolas aéreas com Hever
e Ronaldinho Gaúcho. Tanta ousadia e o resultado veio com Marcos Rocha. Faltavam mais 45 minutos e um gol para a classificação do Galo. Mas o artilheiro do Botafogo, Rafael Marques, empatou. Novo desafio para o Atlético. Eram necessários mais 2 gols. E Fernandinho colocou de novo os mineiros na frente. Mas um zagueiro estava pronto para acabar com a festa no Independência. A equipe de Cuca tentou retomar a vantagem até o fim do jogo. Mas essa isolada de Hever zerou as fichas mineiras. E o jogo terminou em 2-2. O Botafogo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Eliminar o atual campeão da Libertadores foi mais um passo importante em busca de um título inédito. Botafogo todo dia tem uma tempestade, todo dia tem um problema para resolver. Isso só nos faz cada dia mais forte. E cada dia a nossa equipe dá demonstração e tem a capacidade de se recuperar, enfim, de criar estímulo e força. Hoje não era dia de vencer por diversos fatores e a gente tem que enaltecer esse grupo aí que há 34 dias atrás me deu a maior conquista da minha vida e maior conquista de todo atleticano, e o torcedor reconheceu o time quando acabou, que lutou, se entregou e jogou com todas as forças que tinha, e infelizmente hoje não foi o suficiente para sair classificado. Ô, Cuca, aliás, o Oswaldo de Oliveira precisa procurar um psicólogo, né? Depressão, acabei de classificar e estou muito feliz. Fala pra fora, meu filho! Agora, Cuca, deixa eu contar uma coisa pra você. Até quando que vai ficar essa onda aí de que, não, fomos campeão da Libertadores? É tipo nós aqui na Band. Trabalhamos um mês, arrebentamos, né? Aí subiram os números do Ibope, trabalhamos, todo mundo arrebentou. Aí no outro mês, gente, já arrebentamos o mês passado mesmo. Vamos ficar na miúda. Para com esse discurso, cara. Pô, leva a coisa a sério aí. E esse time do Atlético não é esse primor que todo mundo tá pensando que é também não, viu? E outra coisa, o Renato Gaúcho chegou lá no Grêmio, meus laterais não marcam, então eu vou jogar com 3 zagueiros. Aí o seu Cadu já tá ali, ficando louco, porque eu falo 3-5-2 com o Cadu, ele arrepia. Mas se os laterais do Atlético não marcam, caros, vai ter que fazer alguma coisa. Cadu Donel, o que pode ser feito, Cadu? Tem que resolver o problema mesmo, mas não acho que o 3-5-2 seja a solução. Agora, a gente falou rapidamente dos erros do Marcelo Oliveira em termos de substituições ao longo das partidas. Eu acho que o Cuca errou ontem também nas substituições no segundo tempo. Nem penso que foi... Não, o Guilherme tinha que entrar mesmo, na minha opinião. Eu acho a saída do Luan. Agora ele tirou o Luan e o Fernandinho, para mim, os 2 melhores em campo, e colocou 2 jogadores que não fizeram nada, o Michel e o Neto Beró. Sim. Então, não sei se tinha ali o fator cansaço. Um jogador que de vez em quando não serve para nada, de um dia para o outro vira o salvador da pátria. E uma velocidade lateral que nem tinha essa abertura, porque o posicionamento defensivo do Atlético era Mas existiu uma informação por parte, pelo menos dos nossos repórteres, não informaram se o Luan pediu para sair e se o Fernandinho pediu para sair. Eu também entendo que eles estavam muito bem no jogo. Para mim foram os 2 melhores em campo. Repito isso. E o Luan fez uma partida impressionante. O que ele correu, ele foi volante, ele foi meio, ele teve uma função totalmente diferenciada, porque ele não foi apenas um volante que saía para o jogo. Ele tem um fôlego tão grande que ele era volante quando perdia a bola e meio atacante quando estava com a posse. Ele adiantava ali, ficava totalmente adiantado, depois voltava correndo e ajudava o Pierre na marcação. Então é até algo a se pensar, apesar do empate que foi com cara de derrota, até algo a se pensar para o futuro do Atlético, essa função do Luan, porque ele foi o último, marcou melhor do que muitos dos segundos volantes que vinham jogando. Mas que melhorou nas a saída últimas rodadas. De bola também, né, melhorou. Agora eu preciso perguntar a você, Brasil, sobre a questão dos zagueiros atleticanos. Ontem, na minha avaliação, o Hever teve talvez a pior atuação do ano com a camisa atleticana.
Ele foi muito mal à frente, que não é a dele, a gente entende muito bem isso, mas lá atrás também, pelo amor de Deus, né? E tem gente que fala que nós não criticamos, ele era facilmente enganado pela jogada da equipe adversária. E quando ele chegava para marcar, o cara dava um toque, chegava sempre adiantado. Na bola aérea que surgiu esse gol aí do Dória, ele vacilou demais, faltou tempo de bola, então ontem também brincadeira. E a gente critica a defesa do Cruzeiro, quando foi necessária a crítica. Da mesma forma, falei do Dedé, agora a defesa do Atlético foi muito ruim, facilmente envolvida, displicente em alguns momentos por conta de posicionamento, de tempo de bola, o jogador do Botafogo entrando e passando fácil, o jogador da defesa do Atlético, tanto o Léo quanto o Hever, entrando de primeira, coisa que você não tem que fazer, espera um pouquinho. Né? São caras veteranos, vai entrar de primeiro, vai tomar o drible, pô. Você vai pegar um cara ali que tem um pouquinho de velocidade. Então a defesa ontem do Atlético, principalmente os zagueiros, muito ruim no jogo passado, isso já tinha acontecido. Não está uma defesa segura, já não cola também mais, só virar e falar, é a proteção. Não, porque aí são erros e falhas individuais. Não deixam de perder o valor. Nada disso, nada do céu ao inferno, mas quando merece a crítica, a gente tem que criticar. Olha aqui, ontem alguns lances polêmicos também rolaram no jogo do Horto. Porque é o seguinte, uma coisa é o Botafogo merecer porque foi eficaz, o Atlético ter jogado mal, perdido muitos gols, a defesa ter comprometido e o time perdido o jogo, mas o que não pode deixar passar batido também são os lances polêmicos, porque afinal de contas existe o papel do árbitro também no jogo. Roda aí, Juverci, por gentileza, põe na tela aí. Dimar Oliveira, primeiro essa falta clara no Ronaldinho não dada, Dimar. A arbitragem, como tem sido uma tônica, a arbitragem brasileira ela acompanha de muito longe. Olha onde que o árbitro estava para acompanhar o lance, né? É muito complicado para você não estar em cima da situação. Tem um braço, tem uma série de situações, foi falta, claro. Isso, claro, vai minando também o jogador. Esse árbitro especificamente é aquele que gosta de falar demais, chama o jogador, explica a situação, e aí vai perdendo autoridade. Também, a gente está falando dos erros, vai ter um detalhe. O que o Ronaldinho reclamou o jogo inteiro, dependendo do árbitro, poderia ter amarelado. Ele tinha até razão, mas o Ronaldinho tem que segurar um pouco mais. Esse lance era para expulsão? Para mim Eu acho que sim. Ele pode até dizer... Eu também acho. Que você não estava em direção. Ele não estava em direção ao gol e tal. Para mim estava assim. Mas não estava em direção ao gol, é óbvio que estava. Não, estou dizendo que o árbitro pode alegar isso porque ele dá uma virada, mas ele estava em direção ao gol. Esse árbitro é mais um jumento que passou aqui pro Belo Horizonte. Sinceramente, olha só. Olha esse aí. Foi pênalti nesse lance aí? Eu acho que não. Eu também não acho. Não achei pênalti. Nem na hora e nem depois. Aliás, o Júnior destacou essa parte que o Ronaldinho reclamou muito. Aí pênalti. Claríssimo. Aí não tem o que discutir. Claríssimo. Aí não tem o que discutir. Pênalti, Atlético e automaticamente, se ele dá o pênalti ali, ele teria que dar o amarelo e, consequentemente, expulsar o Bolívar, que já deveria ter sido expulso no primeiro lance. Agora, só um destaque antes. Outros lances aconteceram, a gente nem passou aí porque não foram pênalti. O Fernandinho, por exemplo, recebeu o amarelo por simulação. E isso os jogadores do Atlético fizeram demais ontem também no segundo tempo. Muito. Até pela pressão em cima da arbitragem, estavam se jogando por qualquer coisinha ali na área também. Eu acho que o lance mais difícil é esse último aí que a gente passou. E aí eu vou te dizer uma Agora, coisa. os outros anteriores esse não... foi pênalti. O do Jô... mas eu não achei pênalti claro. O do Jô eu achei claro. E aí... Claríssimo. Sabe o que acontece, Brasil? Claríssimo. Aí diz assim, não, tem uma câmera que mostra, de trás do gol, que ele foi empurrado assintosamente pelo zagueiro. E o zagueiro que já deveria ter sido expulso no primeiro lance contra o Fernandinho. Isso aí pra mim é... Entendeu? Pois é, mas a questão é essa. E a gente não sabe o gol do Botafogo se havia impedimento do segundo gol. Não dá, a gente não tem ali uma câmera pra mostrar se havia impedimento, eu fiquei muito na dúvida. É tão claro, né? Mas aí você ainda tinha, porque nem o cara tem essa noção. Eu fiquei muito na dúvida se havia ou não, mas assim, ali é no achômetro. E aí vou dizer uma coisa, vocês disseram que o Fernandinho foi muito bem no jogo. Na minha opinião, ainda não. Eu acho que o Fernandinho ainda precisa se adaptar à forma de jogar do Atlético. Eu achei que ele foi muito bem. E sabe por que eu acho que não foi, assim, que não teve essa história toda? Porque o Fernandinho... participou, abriu, bateu. Então eu posso colocar a minha opinião? Boa assistência. Porque eu acho que o Fernandinho, o tempo inteiro, ele se dirigiu ao gol e procurou a falta. Você não dá o braço a torcer procurou o pênalti e procurou a falta. O Fernandinho vai ser muito mais eficaz ao Atlético o dia que ele for buscar o gol. O dia que ele tentar fazer a jogada. Não, mas um gol. Eu tô dizendo, nós
temos 90 minutos, ele fez um gol em 4 minutos. Fazer o gol, não, eu acho que a jogada dele foi muito bacana do primeiro tempo, que resultou no gol do Marcos Rocha, que estava muito mal no jogo, mas acho que pro tipo e critérios de jogo e pelo que a gente tem de arbitragem, é muito mais bacana o jogador que procura a frente, que tenta concluir a jogada, do que aquele que busca a falta e o pênalti que o árbitro não dá. Acho que nessa conclusão ele vai ser muito mais eficaz. E a questão é a seguinte, o que não pode ser deixado de lado. Posso dar minha opinião também? Peraí, Brasil, segura aí pra mim. É a discussão dos erros constantes e frequentes de arbitragem. Exatamente. Contra o Botafogo, pênalti do Dória, no Luan, valeria 3 pontos. Ficou empate, o Atlético somou 1. Ontem se expulsa o Bolívar. E se bem que se expulsa o Bolívar, o pênalti não teria acontecido, né? Foi ele no lance. Mas na pior das hipóteses, no lance do pênalti, ele empurrou o Jô, foi assintoso, claro, né? E aí automaticamente ele levaria o cartão e seria expulso do mesmo jeito. Será que o Botafogo suportaria a pressão sem um zagueiro e perdendo o jogo, podendo levar apenas mais um gol? Não sei. Então, o que não pode ser deixado de lado é essa discussão da arbitragem, que continua péssima. Os caras correm muito longe do lance e são medrosos. Na dúvida, eu não vou me comprometer. E outra coisa, eles fazem borradas aqui, em outros lugares, mas não podem falar, porque não pode entrevistar os caras. Daqui a pouco a gente fala mais do jogo do outro, só que agora vamos ao Maracanã, né? E não será nesse ano que o torcedor do Cruzeiro verá a Raposa levantar o 5º troféu da Copa do Brasil. Ontem, diante de um Flamengo de pouca técnica, aliás, o time do Flamengo é bem limitado, mas de muita raça, né? O Cruzeiro não suportou a pressão do adversário no segundo tempo e acabou sofrendo o gol que deu a vitória e, consequentemente, a classificação ao Flamengo. Veja aí. O Cruzeiro contra um Maracanã lotado. E o Flamengo veio pra cima. O cruzou, passa na cara do gol! Só que as melhores chances do primeiro tempo foram do Cruzeiro. O William. Cruzamento perigoso, espalma Felipe! E Dedé quase marcaram. Espalma Felipe, o toque do Dedé. Quase que o Dedé faz o gol no Flamengo. No segundo tempo só deu Flamengo. O Cruzeiro mal conseguia respirar e o time carioca perdeu uma chance atrás da outra. Pra trás, Rafinha de primeira, passa pertinho do gol. Vinícius Araújo teve a chance de calar o Maracanã. Cruzeiro, Vinícius passou, vai fazer, acaba o campo. Passou direto, driblou o Felipe em velocidade, daí o passe. A linha ficou, ele passa pelo Felipe, estica demais, não consegue dominar e vai pro chão. E aos 43 minutos veio o castigo. Elias. Para você, chegada de Paulinho, Elias está lá. 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. O sonho do pentacampeonato da Copa do Brasil acabou aos 43 minutos, não houve tempo para reagir. Agora resta ao Cruzeiro sonhar e pensar no Brasileirão. Infelizmente aconteceu isso aí, mas agora pensando no Brasileiro, ficamos muito tristes, mas agora pensando no Brasileiro, que a gente está em primeiro aí, tem que estar forte já, porque já final de semana tem jogo já, então bola pra frente. Tivemos a bola do jogo e num contra-ataque, infelizmente o Felipe saiu muito bem, fechou ali, o Vinícius não conseguiu fazer. Temos que indignar, de tentar corrigir, porque temos um campeonato importante aí pela frente, somos o primeiro e precisamos de ter uma boa performance já no domingo. Muito bem, e aí eu quero perguntar, vou começar com você, Brasil, sobre essa questão aí do Marcelo Oliveira e as alterações feitas no segundo tempo. Já foram destacadas aqui, mas elas foram fundamentais, a postura do time,
Não, Foi não é por causa só das isso. alterações que o Cruzeiro perdeu? Não, o Cruzeiro jogou mal desde o início do jogo. Mesmo você destacando e a gente vendo algumas oportunidades que o Cruzeiro criou. Você acha que é hora de trocar o treinador, Brasil? Não sei se é hora disso, não. Você acha que o Cruzeiro tem que trocar o treinador? Não sei se é hora disso. Parte da torcida quer. Tem gente falando isso, não sei se é hora disso, é uma mexida profunda, não dá pra virar e falar, o Marcelo, mas que tem que estar atento, tem, porque no momento da decisão o Cruzeiro mudou demais e o Cruzeiro pode passar por outras decisões e não dá para ter esse tipo de comportamento. Foi um Cruzeiro que jogou atrás, foi um Cruzeiro que não foi o Cruzeiro, foi um Cruzeiro que não teve ousadia, foi um Cruzeiro que pegou o regulamento, colocou debaixo do braço, emoldurou, guardou e trancou depois no cofre, porque isso é o que vale. E aí, por isso mesmo, perdeu a principal característica, ser um time ofensivo. Não foi, as mudanças demoraram, foram tardias. O Vinícius Ribeiro perdeu uma chance, o Vinícius Araújo perdeu uma chance incrível, mas o jogo também perdeu. O cara que está lá perde, não dá para você culpar e crucificar o menino só por isso. A postura do Cruzeiro no segundo tempo foi uma postura horrorosa. Um time que jogou todo atrás e que se tivesse feito um gol, caía a casa do Flamengo. Agora, no fim do jogo, uma desatenção, uma bobeira, uma facilidade como penetrou o Flamengo, isso não dá para aceitar. Gilmar Oliveira. Pois é, eu só acho que a gente já viu muitos trabalhos que poderiam ser bons serem dissipados em situações como essa. Então, eu acho que as coisas têm que ser muito bem conversadas. A gente, quando fala eu não estou entendendo, você está falando meio que... Em relação ao Marcelo Oliveira. Com mensagens subliminares. Seja mais claro, por favor, Gilmar Oliveira. A gente vem acompanhando desde ontem nas redes sociais, e até porque ele tem uma sombra que eu acho que é enorme, e não é o Muricy Ramalho, é o Adilson Batista que está sentindo. Não, ele tem Abel, tem Muricy. É verdade, Nossa, é verdade. Aí você está brincando comigo. O cara não conseguiu fazer trabalho no Figueirense. Mas não sou eu, não. Abel e Muricy, eu até quem concordo. disse que sou eu? Obrigado pelo bonitão. Peraí, quem está falando é Adilson Batista? As redes sociais, eu estou passando as redes sociais, que os torcedores fala em Muricy, fala em Abel. Elas têm esse poder todo? Tem, porque o torcedor... O cara caiu no Figueirense, gente, pelo amor de Deus. O torcedor, ele fala pelas redes sociais, e o nome mais falado nas redes sociais é o do Adilson Batista. E todo mundo sabe o carinho que a torcida do Cruzeiro tem pelo Adilson Batista. Alguém aqui é maluco de dizer que não? Todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que tem. Eu acho que mais do que carinho, ele divide opiniões. Mas eu acho que hoje é a grande sombra. E até porque, Cadu, se vocês se lembram, o nome falado antes do Marcelo Oliveira, que não aceitou vir, foi do Adilson Batista. O Muricy é discutindo. Mas o tempo passou, o Adilson Batista gastou ainda mais o mercado. Eu também acho que não é o Adilson Batista. Tanto que eu estou dizendo que acho que deveria continuar o Marcelo Oliveira. Eu também acho. Mas acho que vai ser muito pesado para ele uma continuidade. Eu acho que a cobrança vai ser muito forte em cima do Marcelo. Ô, Cadu, me responde uma coisa. Você acha que essa desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil pode arrefecer o time no Campeonato Brasileiro? Pode sim, mas aposto que não vai acontecer. Tem essa chance? Existe. Mas acho que o Marcelo vai conseguir contornar essa situação, merece a continuidade. Não acho que é momento de trocar o treinador. Faz uma grande temporada. A gente não pode pensar o futebol de forma tão imediatista assim. Perder um jogo, já tem que trocar. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que dar uma chance e acho que ele vai conseguir que ele contornar as também coisas. O que aconteceu. Eu também entendo que não tem que trocar, mas que ele perceba que ali, aquele Cruzeiro, ele perdeu o comando. Então, olha aqui, Brasil, segura aí. Olha aqui, em cima do que você está dizendo. Marcelo Oliveira falou depois do jogo, e aí muito abatido, naturalmente, né? Ele tentou encontrar uma justificativa para a eliminação precoce, e depois da fala do Marcelo Oliveira, nós vamos direto para o Júnior Brasil, quando ele coça a barba, porque ele está louco para falar. Vem, Marcelo. Por que um Cruzeiro tão apático em relação aos outros jogos, ao ponto de tirar um atacante e colocar mais um volante, faltando mais de 10 minutos de jogo? Isso aí é o seguinte, se você não tinha orientação nenhuma para jogar acuado, é uma ação do adversário, uma imposição do adversário, que tem qualidade, que é bem treinado, e a mesma coisa fizemos com eles lá e tivemos muito mais no campo de ataque. E em relação a colocar mais um nome, nós estávamos perdendo o meio campo. O Flamengo estava botando mais atacantes, e o Willian já estava um pouco desgastado. Então, era ali, se segurássemos e passássemos, aí nós não estaríamos falando dessa substituição, né? E o foco seria a classificação. Não está relacionado, embora você pense assim, a substituição com o gol.
né? Você pode botar mais um volante e atacar mais com os laterais, que nós temos laterais que saem bem, atacar, dei mais liberdade ao Martinúcio, mais liberdade com 3 volantes ao Goulart para chegar no ataque. Felizmente saiu o gol e é assim mesmo, quando acontece uma derrota, no Brasil principalmente, a cultura é direcionar para substituições. Se ganhássemos, talvez você não estivesse nem perguntando sobre substituição. De certa forma, foi muito bem na resposta aí, e apesar de ter sido duro, né, ele falou de uma maneira respeitosa com o repórter. Ele parece até o Samuel Venâncio, que também fez uma ótima pergunta, mas não é direcionar para a substituição, que não é a substituição que foi responsável pela não classificação do Cruzeiro. Também, Brasil, só um instante, é que o Enio Andrade já dizia o seguinte: não interessa com quantos atacantes você joga. Interessa quantos homens chegam à frente. É a função. A gente fala muito aqui. Cruzeiro no segundo tempo, só que o que eu questiono é o seguinte: o Guerreiro não tem sido aquele jogador que é a solução na marcação. E da mesma forma que o Marcelo virou e falou, você pode colocar um volante e liberar mais os jogadores. Mas o Cruzeiro já não tinha rendimento, já alguns jogadores não corriam tão bem. Você pode também colocar um jogador ofensivo e prender os outros caras. Tem outro lado também. Tem outro aspecto da moeda. Agora, o que me incomodou muito foi, na hora que entra o Guerreiro tá lá na frente tentando ser ponta direita, aí não entra na Ele até tentou e abriu essa condição. Aí o Guerreiro falhou no lance do gol. Se a gente parar a imagem, tem 3 jogadores do Cruzeiro marcando 3 atacantes do Flamengo. E o Leandro Guerreiro perdidão na área, agora deixando justamente ele. Não é a postura do Cruzeiro fez isso. Agora, mas ele tem parcela. Agora o que o Everton falou, com muita propriedade, diga-se passagem, citando ali o Enio Andrade, o Cruzeiro chamou muito o Flamengo para o seu campo. Fez uma partida muito retraída com uma escalação na teoria ofensiva. A escalação que normalmente é aquela utilizada. Mas o que contou? O comportamento, a postura em campo. Então é isso que você está falando. E até a questão do Everton Ribeiro. Vamos combinar que a gente já falou do Marcelo, já falou do Guerreiro, já falou de não sei o quê. E o Everton Ribeiro, que é o amador dessa equipe. E que não apareceu no jogo. Num jogo como este de decisão, é o cara que mais tem que se movimentar. Se você está sentindo que o seu time está recuando, quem tem que se movimentar é ele. Segura aí. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui. É um recado para você. Agora vai uma dica especial para você que tem mais de 18 anos e pode comprar o seu carro a partir de R$ 299 mensais. É isso mesmo, é menos de R$10 por dia. Adquira agora mesmo seu Chevrolet novinho. Tá vendo? É que só com o Brasil não existe outra alternativa. Então não perca tempo. Você vai pegar o telefone, vai ligar para 3003-4443. 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode entrar como lance. Olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou o prazo. Garanta sua vaga agora, 3003-4443. Então fique sabendo que quem comprar hoje um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, 25 mil na mão para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Agende uma visita pelo 3003-4443, porque, pessoal, a Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então, fez planos para autônomos, para quem ganha até um salário mínimo, 3003-4443. Seu Chevrolet, por menos de R$10 por dia, só na Brasil. Olha só a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem um consórcio irão receber hoje uma camisa do Brasil. Só para os 10 primeiros, hein? Como é que é o negócio? Só tem mais 4, mas o povo está torcendo muito para a seleção, impressionante, hein? Olha aqui, só hoje, hein, você vai ganhar, como é que é, Juverci? Duas do Brasil, meu Deus do céu, para você presentear como quiser, a camisa oficial, cara. 3003-4443, além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro novo agora, 3003-4443, está na tela. A gente volta em 2 minutos, vamos ali comprar um carrinho na Chevrolet Brasil, até já.